amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos de volta com o Devocional da Família. Durante todo esse mês de maio nós estaremos gravando um vídeo todos os dias e então assim colocando no Facebook, no YouTube, também no grupo Família Acredito, para que você possa estar acompanhando o Devocional da Família. Nós sabemos que família foi uma instituição criada por Deus no Éden com um propósito, propagação da raça humana sobre a face da terra. Temos visto muitos modelos de família que estão tentando empurrar para a sociedade. Entre eles é homem com homem, mulher com mulher, mas nós como servos de Deus precisamos em Cristo Jesus levantar a bandeira da família tradicional. Deus vai nos usar para isso. Você como pastor, servo de Deus, diácono, auxiliar, deve ter essa postura de estar defendendo a família tradicional. A quarta lição é: famílias fortes vivem os ensinamentos de Jesus. Enquanto você memoriza o que eu falei agora, que é o tema, quero lhe fazer um pedido especial. Primeiro eu quero me apresentar. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira. Trabalho com palestra para casais e aconselhamento para casais e família. E quero fazer um pedido especial para você. Pare 3 segundos rapidamente. Você vai fazer a inscrição primeiro. Depois você vai ativar o sininho para que você possa estar então recebendo as notificações. Depois você estará curtindo e ao terminar todo o vídeo, você estará fazendo aí o seu comentário para que a gente possa perceber se você está gostando do material que nós estamos produzindo. Muito bem. Famílias fortes vivem os ensinamentos de Jesus. O versículo da palavra de Deus está em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Por gentileza, você pode acompanhar aí. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. É claro que você entende que a rocha aqui está se falando de Jesus Cristo. A casa edificada na rocha é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Ela aparece em 2 dos evangelhos canônicos do Novo Testamento. Agora é muito interessante nós compreendermos que todos podem construir. Jesus aqui não está dizendo que um deve construir e que o outro não. Todos têm a oportunidade de construir. A parábola deixa claro que todos têm a possibilidade de construir coisas aqui nesta terra. O insensato, o prudente, faz a sua construção. Agora, a diferença vai acontecer quando virem as dificuldades, as tribulações, as tempestades sobre a casa. Alguns sábios constroem sob o fundamento da vontade de Deus. Deus tem a sua casa, Ele tem sua casa construída em um alicerce forte e resistente. Por quê? Porque ele constrói sobre a rocha. Essa parábola ela faz parte do ensinamento de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte, dirigido especialmente para os seus discípulos. Por quê? Porque dentro da igreja existem pessoas que estão construindo a sua casa sobre a rocha. Mas infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que estão construindo a sua casa sobre a areia. E quando nós falamos de casa, é muito bom nós lembrarmos que quando alguém está falando de casa, e principalmente aqui, Jesus está falando da família. Lá em Josué, no último capítulo de Josué, Josué diz o seguinte: olha, se vocês quiserem adorar os outros deuses, vocês podem adorar, fica à vontade. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele está falando eu e minha casa, ele está falando eu e minha família. Isso nós observamos em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Casa, família. Então, Jesus está falando justamente sobre esta questão. Mais uma vez aqui, Jesus apresenta 2 alternativas, A alternativa de você
fazer a casa sobre a rocha, a alternativa de fazer a casa sobre a areia, certo? Nos discursos de Jesus, usa a imagem da casa, a parábola da casa, a comparação. Jesus, alguns historiadores dizem que não foi Jesus que fez a parábola, que inventou a parábola, que criou a parábola, mas ele foi um mestre em desenvolver essa maneira de ensinar os seus discípulos, não é isso? Uma figura totalmente conhecida pelos ouvintes. As casas nos tempos de Jesus eram fracas, feitas de barro e palha. Jesus não fala do material usado para paredes e nem do teto, mas do alicerce. Jesus aqui não está preocupado com o material de cima, das laterais, mas sim aonde o alicerce desta casa era feita. Aonde você está fazendo o alicerce da sua casa, da sua família? É verdadeiramente obedecendo a Deus e andando nos padrões da palavra de Deus? Ou você está colocando a sua casa na areia movediça, fazendo tudo o que o mundo lhe oferece? Fica ao seu critério você fazer essa pergunta e eu estou fazendo aqui para mim, certo? Enquanto uma estava sobre a rocha, as outras foram construídas na areia. A figura é importante para mostrar que nos diferencia como pessoas e familiares, é a base sobre a qual estamos edificando os nossos valores e a nossa fé. A diferença é essa aí, amados e queridos irmãos. Nós precisamos compreender como servo de Deus que nós temos que edificar nossa casa sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Jesus é a rocha. A palavra de Deus é a rocha. Os princípios que estão escritos na palavra de Deus é que nos fazem viver uma vida segura, mesmo em meio à dificuldade e às tribulação. Porque nós observamos algo interessante. A forma como construímos nossa casa determina o futuro dela. O texto deixa claro que a forma como é feita uma construção atua com forte impacto no futuro dela. Então nós temos que entender que a forma como eu estou construindo a minha família, construindo o meu lar, determina o futuro do meu lar. Isso, caso construir sob o fundamento correto, enfrentará chuva, transbordará os rios, fortes ventos e permanecerá firme, protegido quem está dentro dela. Agora nós precisamos entender algo interessante. A tempestade, chuvas e vento, inundações, ambas as casas experimentaram. Preste bem atenção, Jesus não disse que ia passar pela tempestade somente a casa feita na rocha. Também ele não disse que iria passar pela tempestade somente a casa feita sob areia movediça. Não. O diferencial aí é que quando vinha as tempestades, quando vinha a chuva, quando vinha o vendaval, e isso nós temos que entender que como servo de Deus, nós iremos passar por isso, como servo de Deus. A palavra de Deus diz em João, capítulo 16, verso 36, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas deem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo aqui que você edificando a sua casa sobre a rocha, não vai vir vendaval, não vai vir tribulação, não vai vir dificuldade. Não, ele não está dizendo isso não. O diferencial aqui que ele está falando é que quando vêm os vendavais, as tribulações, as aflições, as dores, principalmente agora neste momento que nós estamos passando por essa pandemia, o diferencial que vai acontecer na minha vida e na tua vida é se a minha casa ou a tua casa está na rocha. Se tiver na rocha, nós iremos vencer pelo poder do nome de Jesus. E é interessante nós notarmos aqui algo muito importante, que vai vir chuva de cima, vai bater no telhado, que vai vir bater na janela, que é o vento, né? E que vai também ter rios. Então essa casa ela vai ser bombardeada de cima, de lado e por baixo no alicerce. Aí é que quando essa tempestade vir e encontrar a sua casa edificada na pessoa bendita de Jesus, meu irmão, a vitória vai ser certa no poder do nome de Jesus. Jesus não disse que aquele homem prudente
que edificar a sua casa sobre a rocha estaria isento de problemas. Às vezes eu vejo pessoas aí pregando o evangelho da prosperidade, que o crente, quando está passando por dificuldade, está em pecado. Meu irmão, isso não tem base bíblica. Isso não está na palavra de Deus. Jesus foi um homem que sofreu, padeceu. E quem é você e eu para ser melhor do que Jesus? Ele pagou um preço na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cruz significa sofrimento, dificuldade, tribulação. E todo servo de Deus vai passar por isso. Todo servo de Deus precisa ter essa experiência de passar pelo deserto, de vir essas dificuldades, essas tempestades, esse vendaval na sua casa. Mas se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, recebe aí, meu irmão, ela não vai cair. Você vai passar intacto pelo poder do nome de Jesus e nenhum mal vai acontecer àqueles que estiverem debaixo do seu teto. Agora aqui, as famílias cristãs passam por luta, tempestade, como eu falei, provações, enfermidade, desespero. Entretanto, afirma a palavra de Deus que aquele que estiver com a casa sobre a rocha, ele irá vencer todas as dificuldades. Agora, o interessante, quem ouve esta minha palavra e as pratica, o segredo está em ouvir e praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Irmão, tem muitos de nós que somos bons ouvintes dentro da casa do Senhor. Ouvimos bem, tem uma audição maravilhosa, né? Mas quando sai da presença de Deus, sai da casa do Senhor, faz coisas que só Deus mesmo para ver as escondidas. O interessante aqui que ele está falando, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, ou seja, para minha casa estar edificada sobre a rocha, eu preciso ouvir e colocar em prática. Não precisa você sair por aí dizendo eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu tenho Deus na minha vida. Não precisa. As pessoas vão observar isso quando você tem uma estabilidade espiritual, ética e moral na presença de Deus. Quando você anda na presença de Deus, Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém.